Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como vocês sabem, a sexta-feira ela nunca decepciona, mas parece até uma contradição. Mesmo sem decepcionar, ontem a sexta decepcionou. Vocês vão entender isso ao longo do vídeo. Na segunda parte, porque a gente vai começar falando do poder mais poderosíssimo de todos, onde teve uma decisão que envolve dinheiro, né, para pagar as multas. A Starlink teve que arcar com as multas do Twitter. Eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre algumas coisas que envolvem a AGU. Ela já se posicionou em relação a manter o bloqueio do Twitter, né? Óbvio. E tem algumas coisinhas nesse âmbito aí de rede social, censura, que foram divulgadas ontem pela imprensa, algumas movimentações do governo, inclusive a nível internacional, que eu quero comentar com vocês. Tem um texto interessante que envolve uma decisão que eu acho que é bem importante aí do STJ. Aí depois vamos falar sobre ele, Jair Messias Bolsonaro. Vamos trazer alguns números, algumas coisas. E eu quero mostrar para vocês o que acaba rolando na internet e muita gente não fala. Infelizmente, muita gente não fala, eu acho que deveria. Aí depois vamos falar sobre algumas polêmicas que o Lula se envolveu ontem, desde algumas coisas que o pessoal tá chamando aí de confisco, né? Foi mais de um tipo de confisco. Teve a briga dele aí com o indígena. Não gostou de ser criticado não, painho. Ainda tem mais besteirinha nesse tópico e no fim, se der tempo, tem uma notícia do Brasil do dia que deu errado, mas eu acho que não vai dar. E vamos lá, depois dessa breve introdução. O ministro, ele mandou transferir 18,3 milhões do Twitter e da Starlink para a União, né? Tinha bloqueado as contas, vamos pagar, a multa tem que pagar. Enfim, ele determinou transferência para os cofres da União, 18,3 milhões. E após a movimentação ser concluída, ele determinou o desbloqueio das contas e dos ativos financeiros das duas empresas no Brasil. Mas seguem bloqueadas. É só as contas, não a conta liberada, mas o Twitter segue proibido no Brasil e a multa segue valendo. Aí, diante dessa medida, esse pagamento, a CNN entrevistou André Marcília e ele disse que esse tipo de determinação, de medida, gera instabilidade jurídica e econômica. O advogado questiona a legalidade e os procedimentos adotados neste caso. Ela poderia, na opinião dele, gerar instabilidade jurídica e econômica, não apenas no meio jurídico, mas até mesmo investidores estrangeiros que podem recear que amanhã isso gere precedente para juízes de segunda instância ou de primeira instância fazerem o mesmo. Esse daqui é um tópico que ele seguiu se desdobrando meio que em paralelo, sem ganhar, assim, nem 10% a atenção do Twitter. Essa questão da Starlink, se você parar para olhar, faça uma reflexão honesta. Analise o empenho que foi dado na defesa do Twitter e apontar o que estava acontecendo, algumas coisas aí que envolvem Elon Musk, algumas coisas que a própria imprensa disse, algumas críticas sendo na imprensa. E olhe essa questão ligada à Starlink. Aqui é uma coisa que eu acho que se a direita entrasse em campo, não ia trazer a liberdade de volta para o Brasil. Mas era um campo, e talvez até continue sendo um campo, pelas próximas poucas semanas. Isso aqui acho que vai ser um capítulo, vão virar a página e ninguém vai mais lembrar. Mas aqui era uma oportunidade da direita tentar buscar um pouco mais de espaço com outros setores, que às vezes não estão preocupados com o dia a dia, não estão preocupados com essas políticas, não estão preocupados com as questões que envolvem censura, mas estão preocupados com possíveis instabilidades jurídicas que possam fazer com que investidores internacionais deixem de investir no Brasil, o dinheiro pare de circular, até empresas no Brasil possam ser alvo na decisão em primeira instância, mesmo grupos diferentes. Então, podia ser uma oportunidade para a direita ampliar um pouco o seu diálogo, né, com outros setores, ter um pouco mais de interlocução e quem sabe falar, cara, vou te defender aqui, vou entrar para dentro, sei que isso daqui é muito caro, importante para você. Agora, me ajuda lá na frente. Me ajuda lá na frente quando tiver esses eventos aí maravilhosos, super cheirosos que vocês fazem. Me leva pra gente bater um papo, eu rodar, ter essa oportunidade de falar, fortaleça o nosso movimento, venha conhecer. É uma oportunidade que eu acho que foi subaproveitada. A AGU defende que o Supremo rejeite ações que questionam o bloqueio do Twitter. Óbvio, quem poderia imaginar algo diferente? É óbvio que a AGU ia seguir essa linha. Mas tem uma matéria melhor, que é do Estadão, que eles dão uma olhadinha, né, em algumas coisas que o AGU disse. Mas tá ali, a AGU defendeu
que o Supremo rejeite as duas ações que questionam o bloqueio do Twitter no Brasil. Nos dois casos, o Messias considera que as ações não devem ser reconhecidas, ou seja, não devem ter o mérito analisado pelo Supremo por questionarem uma decisão da própria Corte que já foi confirmada pela primeira turma. Caso fique vencido neste momento, Messias também defende a rejeição dos pedidos. Ele não quer, o Messias quer que o Twitter siga banido. Aí o Estadão deu uma olhada no que está na peça e o Messias, o AGU do Lula, disse que a multa do VPN a usuários não é censura. Não. Ele defende a decisão. Messias defende que a multa foi uma medida instrumental e acessória para assegurar o cumprimento da decisão que bloqueou o Twitter e não a censura à circulação de informações na rede social. Mas como não? Se ninguém pode usar. Se ninguém pode usar, senão vai ser multado. Se você usar, você vai ser multado. Isso é óbvio que você está impedindo a circulação de informação. O Messias, né? O Messias está sendo o Messias. Sobre a votação, a Veja trouxe informação curiosa ontem sobre ela ser pautada no plenário. Tá ali, ó. Julgamento sobre decisão vai demorar. Relator das duas ações, o Cássio só deve levar a discussão ao plenário depois das eleições municipais de outubro. Depois que o Cássio liberar o caso para a pauta no plenário, caberá ao presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidir quando será o julgamento. E aí, possivelmente, só vai ser pautado depois das eleições. Olha como... curioso, né, essa data? Acaba a eleição, né, a gente pode pautar, né? E quem sabe a gente derruba... Eu acho que o Twitter vai seguir banido, mas eu acho que existe algum espaço ali, margem, para esquecer essa questão aí da multa por VPN, porque essa é muito pesada. Aí, olha isso aqui agora. O Twitter tá banido, né? A esquerda tá relativamente feliz. Tem alguns pesos pesados na esquerda que estão celebrando o fato que, como agora não existe mais o Twitter, as pessoas realmente já migraram lá pro Blue Sky, a bolha da esquerda, e lá se tornou um terreno maravilhoso, um terreno que só tem postagens de amor, não tem fake news, não tem desinformação, não tem extrema-direita. Toda a galera da esquerda só vê um discurso único. É único. Todos pensam igual, todos veneram o Lula. A operação foi bem sucedida. Muito bem sucedida. E no que depende deles, eles vão manter o Twitter bloqueado. Aí o Guilherme Amado vem para nos contar que redes sociais aumentaram a escala de discurso de ódio. E quem disse isso foi um grupo do G20, e como vocês devem lembrar, neste momento o G20 está sob a presidência do Brasil. Aí esse colegiado que falou isso sobre a rede social se reuniu em Maceió, é presidido pelo Brasil, e uma das autoridades envolvidas nesse comunicado que fala que rede social, discurso de ódio que é muito ruim, foi João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência. O grupo de trabalho defendeu também que as plataformas de redes sociais ajam com responsabilidade com a lei. Tá falando, obviamente, do Twitter, né? Óbvio que é do Twitter. E olha que curioso. Vamos voltar em janeiro de 2023. Mais especificamente no Atlas, página 49. Olha quem aparecia. João Brant. O João Brant, que tá aqui, nesse ponto. Esse mesmo João Brant que tá aqui, ó. Gringa Brasília, 2 de janeiro de 2023. Nomeado o novo secretário de Políticas Digitais para o governo Lula, João Brant. Infelizmente, é mais um nome financiado pelas fundações neoliberais dos Estados Unidos. Open Society, Luminate, do Omidyar. E isso não é teoria, são os fatos. Ela coloca ali o card. E depois ela fez até uma threadzinha. Muitos não percebem, ou talvez não entendam, que foi assim que a esquerda elegeu Boric, aliás, os americanos no Chile. Quando ela fala americano, está falando aliado ao que a direita chama de globalismo. Sabe? A turma lá do Partido Democrata.
Foi a própria esquerda que começou a aceitar as fundações dos Estados Unidos, suas mídias e mídias. Isso está acontecendo aqui no Brasil. Os militantes da esquerda começam a aceitar e promover as mídias/ONGs da esquerda compatível. No curto prazo, isso não tem problema. Eles apoiam Lula e as causas da esquerda, mas o truque é no longo prazo. Irão promover Boulos, presidente, Amazônia Internacional e vocês irão apoiar. O Brasil está em chamas e muita gente vem questionando, né? Será que o Brasil está apto a cuidar da Amazônia sozinho? E Boulos, presidente, ainda não, mas prefeito é o candidato. A esquerda e seus militantes, sem perceber, está se tornando a esquerda compatível. Veja como ninguém questionou as nomeações das fundações americanas ou a Janja. Muitos da esquerda, sinto dizer, já são esquerda compatível. E essa metamorfose está muito evidente neste momento. A gente na direita não tem essa história da direita permitida, direita permitida, direita permitida. A tal esquerda compatível seria mais ou menos isso, da direita permitida. E a gringa ela fez um vídeo que eu estava assistindo. Ela estava mostrando assim documentalmente de onde nasce essa movimentação da esquerda compatível. E ela vai construindo assim, colocando assim alguns fatos. Não é que foi algo totalmente aleatório. Do mesmo jeito que a gente fala, olha, o sistema no Brasil está tentando criar uma direita permitida, né, para afastar Bolsonaro, todo o pessoal que realmente quer ver algum tipo de mudança concreta no Brasil. Esse movimento ele aconteceu internacionalmente. Quando ela fala isso, ela está falando, ó, cara, ela está falando em linhas gerais. Vamos traduzir para o nosso vocabulário da direita. As forças globalistas tomaram conta do governo Lula e estão a criar uma metamorfose na esquerda brasileira para vocês serem aceitos pelo sistema. Quando você olha o PT hoje, vamos olhar de forma muito honesta, o PT hoje, ele é o mesmo PT dos anos 80? Não é. O PT hoje, no Lula nos seus discursos, ele fala as mesmas coisas que ele fala nos anos 80? Não fala. O PT nos anos 80 começou com a união de grupos relativamente divergentes. Ao longo do tempo, esses grupos foram se quebrando, foram saindo do PT. O PSOL, ele não saiu do PT para ser uma legenda identitária. O PSOL saiu para tentar ser esquerda raiz e ficou pior do que a encomenda. Não sei se vocês assistiram na época ou lembram. A gente falou sobre isso, acho que mais ou menos junho, julho do ano passado. Tá nos Atlas. E foi mais ou menos assim. Quando estava na eleição de 2022, 2002, Lula versus Serra, o Soros começou a fazer uma campanha, né? Uma campanha meio fake contra o Lula, né? Tô com medo de o Lula entrar, né? Desestabilizar o Brasil, etc, tudo mais. Tava botando uma pressãozinha que é pra ver se o Lula sentava com ele pra conversar. E depois sentou, todo mundo fez a festa, ficou amigo. O Lula foi à esquerda compatível. Em paralelo com isso, o José Dirceu, isso eu lembro, a gente comentou isso, eu lembro a data. Foi em janeiro deste ano, um dossiê chamado Lula Aranha. José Dirceu conta depois no livro, biografado. José Dirceu contatou Mário Garneiro, um cara que nos anos 80 escreveu um livro chamado Jogo Duro, que falava aí que talvez Lula, né, foi escolhido a dedo para ser o nome aí para controlar os movimentos sindicais e tudo mais, pelo próprio establishment. E aí falava o Garneiro, ele que foi o cara que abriu portas dentro do Partido Republicano na época, né, era o Bush, para o Dirceu, posteriormente para o Lula. E aí todo mundo ficou, né, feliz, contente e sorridente. Em anos anteriores, isso está nos dossiês do Arquivo Nacional, Lula foi para os Estados Unidos para se encontrar com Peter Bell, que é o pai do FHC, não pai biológico, mas o cara que deu dinheiro para o FHC, que era o diretor da Fundação Ford no Brasil, ele que deu dinheiro em 1969 para o FHC fundar o SEBRAP. Então Lula sempre foi pró-establishment. Aí o PT, ele tinha iniciado, se não me engano, em 2000 ou foi 99, o chamado Fórum Social Mundial. A ideia do PT com esse fórum era ser um contraponto do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Boca de Mosquito. E aí o que aconteceu? Quando Lula é eleito em 2002, chega janeiro de 2023, a turma do Fórum Social Mundial estava assim, agora a gente vai ter o presidente do Brasil, a gente vai peitar o imperialismo. O que foi que teve? Lula
não foi para o Fórum Social Mundial e foi visitar o Klaus. E é dali que tem aquela foto clássica que tá o Lula de mão dadas com o Soros e o Palocci. Aquela foto do Lula apertando a mão do Soros é isso daí, 2003. Nisso começam a surgir as críticas do M. Sader, críticas da... aquela... começa com M, Marina... Não é Marina... Tô com o nome... Heloísa Helena. Marina Helena. A Heloísa Helena. E ali começa o racha que é fundar o PSOL. Por quê? Porque o Lula já estava de joelhos o chamado imperialismo para a agenda globalista ali. Ali já estava. Aí você está vendo o governo Lula agora. 100% alinhado à agenda globalista de censura. Só que não é de hoje. O Lula sempre foi isso daí, um globalista. Sempre foi e seguirá sendo. E olha o que ele está aqui planejando. O nome do evento de Lula com líderes democráticos em Nova York, articulado há meses por Lula em parceria com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, o evento que vai reunir líderes de países democráticos em Nova York ganhou o nome Em Defesa da Democracia, combatendo os extremismos. Os extremistas, só de direita, né, Lula? Porque extremista mesmo é você e seus amigos. Até agora, pouco mais de 10 dias antes, o governo ainda não divulgou o nome de nenhum participante confirmado no evento. Essa cúpula também não nasceu agora. Essa cúpula nasceu, não foi em diálogo com Pedro Sánchez. Essa cúpula nasceu em fevereiro de 2023, após visitar o Biden nos Estados Unidos. Mas não foi revelado em fevereiro, foi revelado em abril do ano passado, pelo Alexander Burns, na matéria do Político, que conversou com congressistas americanos que tiveram com o Lula. Pessoas que se encontraram com o Lula nos Estados Unidos e contaram para o Alexander Burns qual era o plano. E tá aí agora, ó. A união dos grandes democratas para derrotar a extrema-direita. Tá aí, ó. Dia por dia acontece uma coisa aqui, uma coisa colar. Uma coisa aqui, uma coisa colar. Aí, vamos olhar essa coisa. A gente vai voltar a falar de Twitter. Quero relembrar algumas coisinhas. Se o cara... sei lá, não vou falar que sou o cara chato. Mas vejam só. O Estadão hoje publicou um editorial, começa meio mal, mas se você aguenta o gosto ruim, o desfecho dele é relativamente interessante. Segue na linha do que está acontecendo sobre a questão da multa das VPNs, que por mais que o establishment ache que o bolsonarismo é intragável e tudo mais, é muito injusto o que está acontecendo em relação à multa de VPN. Por mais que o establishment ache que o bolsonarismo tem que ser combatido, os inquéritos intermináveis também precisam ter um fim. Aí tá ali, ó. Rede social nunca foi terra sem lei. A manchete é boa, mas o início é meio ruim e termina ok. No momento em que o Brasil e o mundo discutem os limites da liberdade de expressão e quais deveriam ser os direitos e deveres das redes sociais, é o que a gente acabou de ver, uma decisão do STJ é particularmente elucidativa a propósito de quais são efetivamente esses direitos e deveres no ordenamento jurídico nacional. Foi a primeira vez que a Corte julgou a legalidade da moderação ativa por parte de uma plataforma, ou seja, a remoção de um conteúdo por iniciativa própria, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. O caso foi o seguinte: um médico brasileiro, e tá ali, vai estar comentando, ele fez um vídeo aqui na plataforma, que ele falava daquele negócio que não podia tomar de jeito nenhum, tava banido, não pode tomar, não pode falar desse medicamento, não pode falar dele. Ele fez um vídeo, a plataforma derrubou. Pá, esse vídeo não. Aí ele recorreu, falou, não, isso é um absurdo, estão cerceando minha liberdade de expressão. Aí foi primeira instância, segunda, foi parar no STJ. Aí tá ali, né? O que foi acontecer? Os moderadores da plataforma removeram o conteúdo. O médico Paulo Porto Melo, ele requeriu à justiça o seu restabelecimento e condenação do Google, dono do YouTube, alegando cerceamento da liberdade de expressão, dado que não teria cometido nenhum ato legal. Segundo ele, o Marco Civil da Internet proíbe a remissão de conteúdos sem ordem judicial e ele alegou ainda que seria vítima de shadow ban, ou seja, manipulação dos algoritmos para reduzir a visibilidade de um usuário. As 3 instâncias negaram o pedido do médico. A decisão da justiça é exemplar e dissipa muita confusão sobre a responsabilidade das redes. Aí calma, é o que eu tô falando. Ele começa meio intragável, mas você vai ver para qual caminho o Estadão vai seguir, que é um caminho interessante. Elas não são, as redes sociais, como as mídias tradicionais editorializadas,
que controlam o seu conteúdo e respondem totalmente por ele, não um jornal. E as redes sociais também não são canais de comunicação totalmente isentos, como redes de telefonia, os correios, mas tem uma responsabilidade intermediária. Nem tudo, nem tão pouco. O artigo 19 do Marco Civil, ele determina que a responsabilidade por danos causados por conteúdos veiculados nas redes é do seu produtor. E a rede social só se torna corresponsável se mantiver o conteúdo após ter sido notificada pela justiça de sua ilegalidade. O artigo 21 estabelece exceção. A rede também vai ser corresponsável, mesmo sem ordem judicial, se negligenciar a notificação de alguma pessoa que teve sua privacidade violada pelo produtor do conteúdo. Esse ponto ela tem que agir, independente. E acho que é um ponto justo, né? Imagine alguém vaza a tua foto, que tu não queira que vaze, de alguma coisa indecente, tu fala, pô, tira aí a rede social. Cara, mesmo sem ordem judicial, é a sua privacidade, não é para estar sendo exposto. Isso é crime. Isso não significa que as redes não possam remover conteúdos, além dessa exceção. Mesmo sem serem notificadas e mesmo que esses conteúdos não sejam legais. A rede social teria o direito, né? É de ordem contratual estabelecido pelos termos de uso pactuados com os usuários. No caso, a questão não é se o conteúdo é ilegal ou não, né, promover o medicamento lá, mas se a promoção disso viola os termos do YouTube. E viola a, entre aspas, política de informações da plataforma, veda expressamente essa promoção. Até que você está falando assim, pô, mas sacanagem isso, a gente não devia ter liberdade para falar sobre isso, aquilo, outro, etc, tudo mais? Calma. Vem comigo. Assim como o contrato determina os limites do usuário, ele também põe limites ao arbítrio da rede. Se um usuário tem conteúdos removidos, for prejudicado por isso e provar que essa remoção viola os termos da própria rede, ele pode ser ressarcido. A regra se aplica ao shadow ban. As redes não podem reduzir artificialmente o alcance orgânico de algum perfil. Em outras palavras, elas têm um dever de neutralidade para com todos os usuários. Os termos de moderação de qualquer rede podem ser quão restritivos ela queira, muito além das restrições legais à liberdade de expressão, desde que sejam aplicados com isonomia, desde que a regra seja a mesma para todo mundo. Aí você deve estar pensando, pô, então o Estadão gostou dessa decisão porque... Por que o Estadão gostou? Porque não, isso é mesmo, é pra esse assunto não ir pra frente. Agora que tá o pulo do gato. A decisão do STJ é particularmente relevante no momento em que os legisladores debatem novas regulações da rede e em que corre no Supremo Federal uma ação questionando a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. As redes sociais do Brasil não são, como diz o chavão, terra sem lei. O Brasil criou, através de um processo longo, democrático e diligente, um arcabouço para o meio digital que busca um equilíbrio entre todos os interesses envolvidos. A liberdade de expressão dos usuários, os direitos dos cidadãos ofendidos por ela e as condições de responsabilização das redes. Isso tudo sem terceirizar as redes sociais, o poder de censura nem impedi-las de moderar seus conteúdos desde que o façam conforme os padrões pactuados com seus usuários, aplicados de maneira igual a todos. O Estado está falando, a rede social, ela pode tirar conteúdo do ar? Pode. Primeiro ponto, quando violar a tua intimidade. Esse é o primeiro ponto. Ela pode tirar outros conteúdos mesmo sem decisão judicial? Pode. Estiver na regra, e tem que ser uma regra que funcione para todo mundo, sem exceção, direita e esquerda. Só que a gente está no Brasil no momento que está sendo questionado o artigo 19. Eles tentaram isso daqui via o pele das fake news, não conseguiram, judicializaram no Supremo. O artigo 19 é exatamente que fala o seguinte, cara, a rede social ela não tem responsabilidade pelo o que as pessoas postam, a não ser que ela não retire conteúdo que viole a privacidade. Aí pare e pense, e eu acho que você já deve ter visto alguém da direita pontuar sobre isso. Se a rede social no Brasil passar a ser responsável por todo post
que ocorrer nela, será que ela vai retirar a postagem do ar por algum tipo de medo? Sim ou com certeza? Qualquer coisinha que ela fique assim meio com dúvida, ela vai tirar do ar. Qualquer coisinha que ela fique com dúvida, ela vai tirar do ar. A censura vai vir com tudo, mas com tudo. Mas com tudo. Mesmo que o Estadão não defenda, que as ideias devam ser extremamente livres, que o médico lá possa falar o que ele quer, o Estadão tá apontando, ó, cara, nesse ponto aqui, a gente pode ter algum tipo de concordância, né? Porque é passar demais do ponto. Isso vai dar totalmente errado. É tipo a história da VPN. Por mais que o Estadão não suporte o bolsonarismo, o VPN passou demais da conta. Porque atrapalha a vida do jornalismo. Aí, para fazer agora um balanço do que a gente comentou até aqui, hoje é dia 14 de setembro. Uma semana se passou desde o 7 de setembro. Hoje passou uma semana. As confusões que nós estamos vivendo, elas começaram dia... Eu acho que foi 13? Acho que foi dia 13, não foi? Acho que foi dia 13 de agosto. As primeiras... Eu tô na dúvida agora. Vocês ainda lembram do Talhaferro? Vocês ainda lembram dele? Vocês ainda lembram das matérias do Verdivaldo? Quando foi a última vez que vocês viram alguma matéria na imprensa sobre isso? Quando foi a última vez que vocês viram uma discussão sobre isso? Vocês perceberam como um assunto eletrizante, bombástico, saiu do ar? Ninguém mais comenta sobre o assunto? Porque, gente, existe o timing. Nenhuma notícia dura para sempre. Nenhum evento dura para sempre. Existe uma janela de oportunidade. E quando o tempo passa, ela fecha. Às vezes, eu tento me colocar... Às vezes é difícil para mim, porque a minha condição hoje é muito diferenciada do brasileiro. Eu tô lendo todo santo dia tudo que acontece. Todo santo dia. Eu acordo e durmo pensando nas confusões. É difícil. Tem hora que eu, às vezes, tô falando sozinho. Tá chegando no nível que tá complicado. Michele olha pra mim e fala: o que você tá resmungando aí? Eu falo: nossa, eu tô meio que debatendo internamente comigo mesmo. Às vezes é coisa de loucura mesmo. Acho que é o único momento que eu consigo desligar de noite, quando eu sento e vou jogar videogame. Aí minha mente realmente meio que ela desliga, sabe? É como se fala, cara, senão não dá. Eu tô parado, é o celular, isso, aquilo, outro. Mas por estar aqui todo santo dia, por ter esse trabalho que eu tô, quando termino o vídeo, no dia seguinte eu já tô separando pra tentar colocar no Atlas, as coisas meio que elas não se perdem tanto na minha cabeça. E aí ao longo desses anos, você vai conseguindo um pouco de maturidade, né? E um pouco de experiência. Eu falei bastante isso durante o mês de abril, que foi a época do Twitter Files. Eu falei, gente, eu tenho que aproveitar esse momento para falar sobre isso. Tem que aproveitar esse momento para falar sobre isso. Tem que aproveitar esse momento para falar sobre isso. Tentar colocar alguma coisa concreta. Poxa, às vezes é melhor o pedaço da unha do que nada. Hoje é dia 14 de setembro de 2024. O que é que mudou? O que é que mudou desde lá? Tentaram colocar em pauta a anistia, isso foi um ponto. Tudo que podia ser feito foi feito e já era esperado essa reação contrária e tá no pacote. Dá até para falar que avançou. Dá para realmente falar que avançou porque estava esperado. Eles colocaram de propósito para ler o relatório, porque o fato de ler já acelera o processo, faz parte. Eles conseguiram isso. O fato de ler, questão judiciário, tentou, mas não avançou muito na CCJ. Mas tirando essas duas movimentações, que foram movimentações mais concretas, apresentaram um pedido, mas já apresentaram 1.000 pedidos de impeachment, tudo mais. Mas, além disso, o que é que colocaram? As medidas mais concretas e que podem trazer algum tipo de resultado, vieram dos chamados deputados bolsonaristas. E está acontecendo graças ao fato que a Carol de Tônia, presidente do CCJ, e o Rodrigo Valadares vem se mostrando um cara muito bem articulado, que está conseguindo tirar alguma coisa do papel. E essa janela está se fechando, vai começar a se falar de eleição. Lá no Quinto Elemento eu mandei um áudio no grupo, falei, ó, me cobrem dia 22. Aí eu falava, ó, não vai rolar isso, não vai rolar isso, não vai rolar isso. E dia 22, que é o dado que eu coloquei, as pessoas vão estar comentando negócio de eleição. Isso daqui vai ser um passado distante. Olha o que a gente comentou aqui no início sobre as articulações internacionais pró-censura, o João Brandt, Lula.
Aproveitar a discussão sobre soberania nacional para dar transparência às ONGs e grupos internacionais. Isso daqui vai trazer de volta a liberdade para o Brasil? Não vai. Mas o Twitter ele foi banido e um dos argumentos da esquerda é por violar a soberania nacional, por não querer cumprir as leis nacionais. Existe um clima no Brasil em torno dessa discussão de soberania. Podia tentar pegar isso daí para passar o projeto de lei da soberania nacional e enfraquecer um pouco as ONGs. Porque acho que vocês viram ali que as ONGs, elas são parte do problema. Quem determina é a justiça, mas as ONGs referendam. As ONGs estão aí emplacando pessoas em cargo-chave no governo, que estão sentando em reuniões do G20 para te censurar. Procurar setores incomodados para abrir interlocução. É um ponto que eu venho pontuando há muito tempo. Tentar abrir outros canais de diálogo. A direita, ela ainda é muito pequena. A gente vai falar sobre isso já, sobre números. VPN ainda segue com amplo apoio. E foi uma pauta que ficou meio de lado. Porque o que importa mesmo é recuperar o Twitter. Às vezes, era melhor ter ido atrás da VPN. Às vezes, era melhor se contentar. Não em voltar para o estado atual, mas só um pouquinho mais de liberdade. E talvez já fez alguma diferença. Quantas vezes nos últimos dias vocês ouviram falar do projeto do Amon? O Harry Potter de Manaus que a gente comentou. O projeto dele é um projeto que é permanente. Que diz que o cidadão tem que ser livre para consumir informações pela rede social que ele quiser, independente se pode usar VPN ou não. Era um projeto de lei que poderia ajudar nessa questão do Twitter. Em nenhum momento foi debatido. E esse último aqui é o que mais está próximo de acabar. E são as pessoas abertas para ouvir. Lá atrás, muita gente assim, estava ouvindo as dores do bolsonarismo. E a gente não aproveitou essa oportunidade. Antes do 7 de setembro, eu até gostei disso aqui mesmo. Eu conheço não, eu acompanho o Branlet. Ele realmente, o pessoal pede, ele brinca com todo mundo. Mas virou meme na época, né? Qual é o plano? E eu perguntar, qual é o plano, gente? Qual é o plano? A imaturidade da direita presa, muitas vezes, na lacração de rede social, cega a própria direita. Qual é o plano? Virou meme, né? Perguntar qual era o plano e o tempo passou. Em termos concretos, o que é que aconteceu? Então, às vezes, o cara chato que tá perguntando qual é o plano é pra assim, gente, a gente tem que pensar em alguma coisa que realmente esse episódio chegue ao fim e ao final desse episódio a direita tem algum lucro. A direita tem algum lucro, tem algum avanço. Sabe? Às vezes é uma preocupação honesta e real com o que tá acontecendo. Qual é o plano? É querendo ver as coisas andarem pra frente, mas as pessoas ficam muitas vezes presas em discurso, lavou a alma. Nossa, quanta coragem, deputado. Quanta coragem, deputado, quanta coragem. E vamos pegar o gancho nisso. Aqui é onde a sexta ela poderia não ter decepcionado, né? Mas ela decepcionou. Ela nunca decepciona, ela decepcionou. Ela decepcionou por não decepcionar. É o paradoxo. Veja essa nota aqui. E a nota seguinte vai ter um complemento. A Polícia Federal contra-ataca e vai à justiça contra quem ameaça os delegados. O Andrei, diretor-geral, ele reuniu-se na quarta com advogados e abriu o processo contra 10 pessoas que fazem ameaças a ele e seus filhos pela rede social. Eu sei que assim, ó, o Andrei, você pode reclamar dele de mil coisas, mas eu duvido que ele diria e ele colocaria num processo de papel, ele e os filhos, se ele não tivesse alguma coisa que ele pudesse mostrar. Pode ser um perfil de 10 seguidores, pode ser um perfil de 10 seguidores que fez um comentário idiota, mas ele achou um perfil e por causa daquele perfil ele vai ampliar para punir todo mundo. Foram esses ataques, aliás, que detonaram a crise entre o ministro e o Elon Musk. Aquelas decisões, as últimas decisões que o Elon Musk meio que não quis cumprir, etc e tudo mais, a Aline Cantet tá falando, cara, foi parte dessas decisões que levaram a essa confusão. Aí, vamos olhar o complemento. A Mônica Bergamo, 11 da noite de ontem, já quase encerrando. Sempre sai na Mônica Bergamo esse negócio, até quando tem esses eventos em São Paulo. Teve um evento do Grupo Esfera. Os melhores dos melhores estavam lá. Vou até mostrar pra vocês uma foto de quem tava por lá. E aí,
o Andrei estava nesse evento do Grupo Esfera e ele defendeu o ministro contra o Twitter e ele relatou para as pessoas que estavam lá uma ameaça ao delegado e filha de 5 anos. O Andrei, ele fez uma defesa enfática do ministro a um grupo de empresários com quem se reuniu na quinta. O diretor relatou com riqueza de detalhes as razões que, segundo ele, levaram o Twitter a ser suspenso pelo magistrado. Segundo o diretor, segundo o Andrei, o senador Marcos Duval, o homem do pendrive, fez uma postagem no Twitter com fotos da filha do cara, 5 anos, e da esposa do delegado que investigava. Abaixo a legenda. O Marcos Duval colocou essa foto, imagine. 5 aninhos. Procura-se vivo ou não vivo. Você acha que esse tipo de legenda é bacana? O Marcos Duval não é um perfil de 10 seguidores, é um senador da República. Aí o Andrei, perante os empresários, pessoas que não acompanham a política todos os dias, que elas não estão no Twitter, elas não sabem o que você sofreu. Eles ouviram isso daqui do Andrei, ó. Imaginem uma criancinha, 5 anos, que gerou comentário na linha. Sem vida vale quanto? Ele tá falando assim, ó, eu abri o post do Marcos Duval e tinha esse comentário. Sem vida vale quanto? A esposa desse delegado faz tratamento até hoje. Vocês acham isso razoável? Questionou André a plateia, ouvindo de volta comentários que demonstravam indignação e perplexidade. Talvez, se a direita não gostasse tanto de maluco, porque vai ter gente pra gostar de maluco assim longe, viu? É um maluco, o Marcos Duval. Deve ser primo do Oswaldo Eustáquio. Talvez a gente tivesse Twitter até hoje. Essas decisões que elas pesam a mão, a gente já falou sobre isso. Eu até fiz o ciclo do herói. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Eu sei até onde achar. O ciclo do herói. Eu lembro a primeira vez que eu falei sobre ele. Foi quando a turma do Oswaldo tocou fogo em Brasília. Acho que foi dia 12 ou foi dia 13 de dezembro de 22. Que o Sererê foi preso. Que foi dia 13. Deixa eu ver aqui. Que é esse aqui? Deixa eu ver. É esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Vamos abrir aqui, ó. Ciclo do herói. Cadê? Vamos lá, cá. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver aqui só pra ficar bonitinho. Pronto. Ciclo do herói. Vem a insatisfação legítima. Aí começa a ter uma repercussão, hype, o assunto. Aí começa a corrida pelo like. Surgem os heróis. Aí você pode botar aqui o Marcos Duval. Ação proposta, né? Aí vem realmente Salvador. Não, aqui é o Marcos Duval. Que primeiro começa a aparecer os heróis, as pessoas que vão levando na frente. Aí vem o Salvador, que é o Messias dos Messias. É o herói entre os heróis. Aí tem a ação gatilho. É a postagem na rede social. Procura-se. Com vida ou sem vida. Aí o sistema vai e retalia. E a retaliação do sistema retroalimenta, porque vem satisfação legítima, porque as pessoas que ficaram sem Twitter ficaram revoltadas, mas agradece aí a essa turma. Então a gente segue pagando o pato por malucos. Por conta de maluco, o Brasil segue pagando o pato. Em nome da união da direita. Hoje, se tem uma coisa que tem acontecendo no Brasil, é a desunião da direita, sabe? Tem gente que tem que ser assim, ó, irmão, pega o teu barquinho e vai velejar em outros mares. O diretor disse que a PF pediu para o ministro que a postagem fosse retirada do ar, mas o Twitter ignorou solenemente a determinação do magistrado. Tá? Aí você vê como são as coisas. Esse tipo de postagem, com vida ou sem vida, é uma postagem estranha, né? Eu sou a favor de tirar esse tipo de postagem do ar, porque se fosse com minha filha, eu não queria que alguém botasse essa frase embaixo. Eu não queria se fosse minha filha. Então, diversas pessoas que não acompanham o dia a dia, o Twitter, as nossas queixas, elas escutam as histórias sobre esse ponto de vista. Eles pegam uma questãozinha, um cabelo de sapo do que aconteceu. Eu vou falar aqui, ó. A galera não sabe outra parte da história, escutou esse pedaço, e aí de que lado vocês acham que esses empresários vão ficar? Quem estava nesse evento? O presidente do Google no Brasil, o Coelho, o Fábio Coelho. Quem também estava lá é o Emílio,
é candidato para de Osasco, com a esposa dele, desembargadora Gabriela Araújo. Tava trabalhando na CNN. Comentou algumas coisas aí no passado, bem pesadas contra Bolsonaro. E foi indicada para ser desembargadora. Se eu não me engano, assumiu o TRF. E a direita reclama. Tudo é reclamação. E a esquerda tá aí, colocando pessoa na máquina. Rodando os grandes círculos, né? Do poder. Eu acho que o Fábio Coelho do Google manda mais do que muito deputado. E acabou ouvindo a história da boca do Andrei. Aí pegando o gancho nisso, pra mostrar o que se torna a direita, tô passando ontem no Twitter e vejo esse post aqui, ó. Marlon César Alves. Aqui, Ítalo Marcinho. Marcinho é da tropa dos catinguentos. Aqui o motivo, ou possível motivo, dos brifadinhos. Você sabe o que é briefing? Briefing é quando existe uma espécie de força oculta por trás de pessoas jornalistas, né? É como se tivesse uma ordem e falar, ó, falem isso daqui, defendam isso daqui. E todos os jornalistas falam a mesma coisa. Vamos falar sobre os brifados, Marlon. Talvez você esteja batendo palma para eles, mas a gente vai chegar lá. Os brifadinhos estarem batendo no Marçal e não no Boulos, não na Tabata, não no Datena. E se isso for verdade, esquece. Eu não voto em Bolsonaro nunca mais, por causa de acordos assim, justamente por causa de acordos assim que estamos onde estamos. VSF, né? Você já entendeu? Vamos escutar o áudio desse vídeo e eu vou mostrar para vocês alguns frames que vem na sequência. Veja que vídeo sensacional. Por que Silas Malafaia bate tanto no Pablo Marçal? Você deve estar se perguntando isso e a resposta é simples. Segundo o jornalista Cláudio Dantas, existe um grande acordo entre o sistema, comandado pela elite brasileira, e a cúpula bolsonarista. Esse acordo visa o cancelamento da inegibilidade de Bolsonaro e a anistia dos presos do 8 de janeiro e dos exilados. Em troca, toda a cúpula bolsonarista e o PL deverão apoiar os candidatos apontados pelo Centrão e pela elite. Você trocaria o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Essa voz é do Deltinha, viu? Essa voz é do Deltinha. Olha o que ele vai falar. Você trocaria o impeachment do ministro? Abriria mão dele em troca da anistia dos presos do 8 de janeiro e do presidente Bolsonaro? Esse um dos cenários está se desenhando em Brasília, segundo noticiou ontem o jornalista Cláudio Dantas. Ele publicou uma matéria aqui colocando um Bolsonaro mais 1.500 patriotas igual a um Moraes. Seria basicamente você abre mão de punir o Moraes com impeachment e em troca eles abririam mão de punir um Bolsonaro e 1.500 patriotas. Agora que você entendeu o motivo de tantos ataques a Pablo Marçal, comente se concorda com esse acordão. Nunca fui bandido. Mas eu vou aguentar tudo disso aqui. Nunca troquei nada de ninguém. Mas eu vou aguentar. Eu vou aguentar tudo. Vai aguentar tudo. Agora esse choro é porque é uma janela para mudar o povo. Oh, meu Deus. Eu creio nisso de verdade. Esse vídeo, ele tem música de fundo. Eu tirei a música de fundo para poder dar play, não tem direito autoral. Super bem produzido. E como a gente viu nos últimos dias, nunca existiu nenhum acordão. E até o momento, eu não vi ninguém para desmentir o Deltan Dallagnol. Volto a cobrar. Onde está Ricardo Salles? Ricardo Salles, o deputado que prefere perder de pé do que ganhar de 4, que nunca se curvou para o Valdemar, que era homem para bater no peito, enfiar o dedo na cara do Valdemar e falar duras verdades. Ele foi capado ao entrar no Partido Novo e não pode demitir o seu novo colega Deltan Dallagnol, porque o Ricardo Salles é uma voz muito importante na direita. Até onde vão deixar essa mentira correr à solta? Até onde as pessoas vão deixar essa mentira do acordão correr à solta? O Salles está lá sempre no Braddock. Cadê o Braddock para desmentir o Deltan Dallagnol? Cadê a Revista Oeste para desmentir o Deltan Dallagnol? A Gazeta eu não cobro, porque o Deltan trabalha lá e tá colado. Não tem um portal de direita para desmentir o Deltan Dallagnol? Nenhum. Todo mundo vai bater palma, vai fingir demência. Eu queria fazer um meme, que era... Sabe aquele meme que, assim...
sei lá, ministro do Lula aprontando. Aí o cara tá assim, ó. Bolsonaro fala A. Aí o cara tá assim, ó. É o do Lula Molusco, Lula Molusco. Ministro do Lula aprontando todas, tá aqui, o Lula Molusco. Bolsonaro falou outra A, os olhos assim, esbugalha. Eu ia fazer o meme assim, ó. Vaza-toga, do Verdivaldo, versão 2024. Petista, dormindo. Vaza-jato do Moro, o petista assim, ó. Está telado o zóio. Aí eu inverter, depois botar da direita. A vaza-jato do Moro e do Deltan, a direita tá assim, ó. Não estou vendo, vou fingir demência, já se passaram 5 anos. Eu não quero saber, eu quero continuar acreditando que o Deltan é um herói nacional. Aí quando tem a do ministro, aí todo mundo para prestar atenção. Aí o cara da direita reclama que o petista não quer ouvir sobre o ministro. E o cara da esquerda reclama que a direita não quer ouvir sobre o Moro Deltan Dallagnol, que tá aí mentindo na cara dura, gente. O cara que foi procurador. Olha onde o Deltan está chegando. Aí você vê, olha o nome desse canal que postou esse vídeo lá no TikTok. Alan dos Santos Clips. Será que esse canal é do Alan dos Santos? Alan Terça Livre? Eu te garanto que não. Eu te garanto que não. Sabe por quê? Porque o Alan dos Santos escreveu isso daqui, ó. Há quem fale de um acordo para votar o projeto de lei de anistia dos presos políticos do dia 8 em troca de desistir do impeachment. Isso é balela! Não tem acordo nenhum. Nós não temos ainda os votos suficientes por impeachment. E nem sabemos se conseguimos maioria simples para aprovar a anistia no plenário da Câmara e depois no Senado, se for aprovado na Câmara. No Congresso, se você não tem voto, você não tem como barganhar nada. Fazer acordo pra quê, gente? Se nem voto pra impeachment tem. Você acha que o Deltan Dallagnol não sabe disso? O cara foi eleito deputado. Ele tinha o telefone da Carol de Tônio do Valadares desde o primeiro momento, até porque depois ele chamou pra uma live e os deputados foram extremamente educados. Não, é fuxico. E não chamaram o Deltan Dallagnol de fofoqueiro, que foi quem inventou essa mentira, junto com Cláudio Dantas, seu coligado. Esse papo de acordo para voltar à anistia em troca do impeachment não é real e só serve para esfriar a mobilização popular para as duas pautas. Porque se qualquer coisinha de anistia rolar, não, isso aí é acordão, não quero mais saber não, e perdeu apoio. Basicamente o Alan tá falando o que eu tinha feito até o organograma. Existe alguma prova do acordão? Não. Quem fez a denúncia merece respeito? Para mim o Deltan Dallagnol, de jeito nenhum. Quem fez a denúncia tem interesse na situação? Tem, que é o Deltan. É fofoca de oportunista. Se quem fez a denúncia não tem interesse, o Deltan tem. O caso tem indício de verdade? Não, porque não tem número. É balela, é fofoca de maluco. Qualquer outra coisa, cara, mostrem quem tá nesse acordão. Não tem uma pessoa. E o Marlon tá falando de brifar. Os brifados. A Bia da Caserna nem percebeu que ela acaba por apontar um briefing rolando. A turma aí que acusa quem defende Bolsonaro de ser brifado, às vezes não tá percebendo, né, quem são os verdadeiros brifadores. Finjo não compreender as críticas inteligentes, sensatas e imparciais de alguns em relação a Bolsonaro. Ele, uma das figuras políticas do Brasil, ainda que não seja o mais influente, não pode nem ao menos ser cortês, elogiar o Temer por ter mudado o rumo da destruição econômica do país, o que é um fato, ou expressar nostalgia em relação aos políticos. Para essa turma, que evita críticas abertas para não cair no ostracismo, Bolsonaro deveria permanecer em silêncio, evitar relações, não exercer influência nem omitir opiniões. Aí a Bia escreveu isso. Mas o que me interessou foi no print que ela colocou. Tirei ali os nomes porque os nomes não são necessários. Você pode encontrar esses prints se você for no Twitter. Aí eu vou dar um zoom em cada um desses prints. O que é o briefing? Vem a ordem de cima para baixo e todo mundo fala a mesma coisa. Eu coloquei as 6 postagens, os 6 prints que a Bia utilizou em ordem cronológica. A primeira pessoa postou a 11 horas e 4 minutos da manhã. Bolsonaro elogia Temer, parabeniza Baleia Rossi, declara apoio a Ricardo Nunes em evento de campanha à Prefeitura de São Paulo. Não queremos experiência nova, já sabemos como são essas figuras, blá blá blá. Essa postagem abaixo é relativamente similar. Ele não colocou
o elogio, quer dizer, colocou elogia Temer, mas tá fora de ordem, né? Bolsonaro declara apoio a Nunes, elogia Temer, parabeniza Baleia Rossi, e jantar onde também estava presente Tarcísio. Essa daqui não tava. Postagens um pouco similares. Até aqui, ok. Né? Teve ali um agora, sirene, mas a graça começa agora, ó. 100% igual, só faltou o negrito. Bolsonaro elogia Temer, Bolsonaro elogia Temer. Parabeniza Baleia Rossi, parabeniza Baleia Rossi. Declara apoio a Ricardo Nunes, declara apoio a Ricardo Nunes. Em evento de campanha à Prefeitura de São Paulo. Em evento de campanha à Prefeitura de São Paulo, aspas. Não queremos a experiência, blá, 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 blá. A mesma coisa. Qual é a chance de duas pessoas escreverem o mesmo texto? Qual a chance de duas pessoas diferentes escreverem o mesmo texto? E uma não ter negrito, a outra ter. Bolsonaro elogia Temer, Bolsonaro elogia Temer, parabeniza Baleia Rossi, declara apoio a Ricardo Nunes, declara apoio a Nunes, em evento, babá. As mesmas palavras, na mesma ordem. Isso daqui não foi notícia que saiu na imprensa. A diferença é que o cara colocou o PQP e botou disse Bolsonaro nessa quinta. Esse daqui colocou um extra, né? Que é Bolsonaro sabe explicar. Alguém sabe explicar isso, mas o texto é o mesmo. Bolsonaro elogia Temer, parabeniza Baleia Rossi, declara apoio, blá, 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 blá. Esse daqui adicionou emojis, mas é o mesmo texto. Bolsonaro elogia Temer, parabeniza Baleia Rossi, declara apoio a Ricardo Nunes em evento de campanha à Prefeitura de São Paulo. Qual a chance de 5 pessoas escreverem o mesmo texto? A modificação é que um colocou alguém sabe explicar isso, o outro colocou 2 emojis, outros não colocaram em negrito. E um colocou um PQP. Então assim, engraçado, né? Quem defende Bolsonaro segue um briefing. E quem ataca Bolsonaro faz postagens iguais, são os independentes. Os independentes são tão independentes que fazem postagens iguais, com as mesmas palavras escritas na mesma ordem. Rapaz, que viagem, meu bicho. Que viagem. Os independentes fazem postagens iguais, com as mesmas palavras na mesma ordem, para atacar Bolsonaro. E os brifados estão lá defendendo Bolsonaro. Eu tô te mostrando aí. Você pode digitar esse texto no Twitter e ver quantas postagens iguais com o mesmo texto, com o mesmo vídeo sobre Bolsonaro você consegue encontrar. Aí você se questiona. Quem são os brifados no Brasil? Quem tá passando pano pra Bolsonaro ou quem tá contra Bolsonaro? Eu mostro as coisas. Eu mostro. Quando uma coisa eu mostro, né? Eu poupei as pessoas só pra evitar a confusão. Aí a galera tá questionando ali, bicho. Eu ainda não entendi o propósito de quem tá brigando por Marçal e Nunes. Até o início do ano, qualquer um menos Boulos era aceitável. Até o início do ano, Marçal era charlatão e Nunes era centrão. Qual o propósito dessa briga? Aí o Léo diz, rapaz, defenestrar Bolsonaro. E o M Resistência, rapaz, você foi certeiro. O velho movimento de descolar do Bozo sem perder os eleitores do Bozo. Estão aplicando um Dallagnol mais uma vez. Mais uma vez, o desgraçado do Dallagnol. E ninguém fala dele. É uma espiral do silêncio. O Deltan Dallagnol é blindado. Sabe por quê? Porque ele tem views. Porque ele consegue likes. Diversos dos influenciadores que vocês conhecem, eu já tive a oportunidade de conversar. Já contei um pouco sobre Dallagnol. Vários deles falam, eu não sabia. E mesmo depois de saber, continuam em silêncio e continuam calados. Ainda tem outro, não, você não quer conversar com ele, não? Eu conversar com ele pra quê? Pra quê? Eu não quero conversar com ele. Eu não quero nada com o Deltan Dallagnol. Eu quero distância desse cara. Esse cara não é solução, ele é problema. Mas dá views, né? Dá like. Votos, quem sabe? Rapaz, tem um menino que é candidato a vereador. O cara mete o pau em Bolsonaro, esse menino. Há anos. Anos. Ele foi favorista. Ele é o candidato do Deltan. Em vez dele ir pro trio do Deltan, ele foi pro trio pra bater foto com o Bolsonaro. Eu falei, rapaz, ô vagabundo. Mas assim, uma coisa assim, se eu tiver lá, acho que eu arrumava de cima do trio. Dava um tapa assim pra deixar de ser vagabundo. Pegando aqui um gancho que a gente falou do Marçal, eu vejo o futuro repetir o passado, eu falo pra vocês, eu conheço o cheiro da Caatinga. Marçal disse que não é hora de ir pra cima Bolsonaro. Onde que o Marçal fez isso? No stories do Instagram. E aí o Marçal usou uma analogia do Davi, precisa ter paciência para o reinado de Saul chegar ao fim.
reinado de Saul, né? Comparou o Bolsonaro com Saul, ele é Davi. A Tsuki conseguiu pegar o print do history e ela colocou um print ali de um ministro, né? Foto antiga. E ela fala, rapaz, é intrigante, tanto déjà vu, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Os figurinos são os mesmos, trocando apenas os personagens. Resta saber quem é o figurinista. Essa é a postagem do Massawa. Enquanto ele tiver chance, eu vou apoiá-lo, blá, blá, blá. Não é sobre Pablo Bolsonaro, sem liberação. Mas tá aqui, ó. Quem conhece a Bíblia sabe que minha relação com Bolsonaro é a mesma de Saul e Davi. O Davi precisa ter paciência para o reinado de Saul chegar ao fim. Olha o que Weintraub, olha o que Patati falou pra gente em 26 de novembro de 2021. Não vou atacar o Bolsonaro, eu me pauto pela Bíblia. Davi nunca levantou a mão contra Saul. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo muita gente que chega na política hoje, é bem que ele fala, não temos que unir a direita, isso, aquilo. E às vezes não entende que quem tá criticando, quem tá apontando alguma coisa, é porque já viu dar errado e tá tentando falar, gente, já deu errado lá atrás. Eu já vi isso. E não falta gente na rede social. Olha aí a Isa. A Isa também lembra. Ela já pegou outra postagem do Abraham, de 3 de setembro de 22. Bolsonaro igual o rei Saul. Que coincidência, né? Sabia que já havia visto isso em algum lugar. Eu não sei por que as pessoas querem transformar Marçal num herói. Eu entendi o voto útil nele para derrotar o Boulos, mas transformar em herói? Por que transformar o Marçal em herói? Por quê? Por que não pode apenas ser o voto útil contra Boulos? Por que vocês querem dar um cheque em branco pro Marçal? Marçal admite não ter encontrado o Bukele em viagem a Salvador. Aquela agasalha, ele vai fazer... Até o Trump ele ia se encontrar. Aqui, para tentar trazer a direita um pouquinho para a realidade, o Chif, ele postou uma conversa que ele teve com um amigo no Whats. Tá ali a foto da Amanda Vettorazzo do MBL. Nem Lula, nem Bolsonaro. Olha o que o Chif recebeu, ó. Cara, ontem tava conversando com fulano. Começamos a bater papo sobre política e tal. Perguntei em quem ele iria votar para prefeito. Disse que no Marçal. Perguntei em quem ele iria votar para vereador. Ele disse, tipo, naquela loirinha daquele movimento. Falei, do MBL? Ele disse, isso, cara. E o cara fala o seguinte, Chif, o cara é bolsonarista, bicho. E vai votar no MBL. Aí assim, ó, daí falei pra ele sobre tudo o que ela fez. Mas o cara não sabia. Na hora eu lembrei de você, mano. Sobre a estratégia dos caras em pegar a voz dos bolsonaristas desavisados. Amanda Vettorazzo já deve ter um pouco mais de um ano que não critica Bolsonaro. E continuou ganhando espaço no bolsonarismo. Porque o povo é trouxa. Sabe? Vocês não sei, assim, é o futuro repetindo o passado. E quem já viu os vídeos, assim, assistiu esse filme no passado, né? Quem assistiu esse filme no passado, tá tentando contar pra vocês o final, são os errados. Os certos é quem tá passando pano pro Dallagnol, viajando com o Dallagnol junto pros Estados Unidos, fazendo lives com o Deltan Dallagnol. Não tem uma pessoa pra desmentir o cara. Como sempre. Bolsonaro que vai lá desmentir, né, o acordão. Aqui só pra falar de Eu Vejo o Futuro Repetir o Passado. Sabe que tava falando do Marçal. No dia 7, né, filmaram lá o Zé Trovão. E aí, Zé Trovão, votar em quem? Assim, ó, falou, e o Bolsonaro, hein? Bolsonaro é Bolsonaro, o Zé Trovão é Zé Trovão. Aí, como é que eu vou reclamar do cara? Como é que eu vou reclamar do cara que se diz bolsonarista e vai votar na Amanda Vettorazzo? Sendo que muito bolsonarista elegeu o Zé Trovão, que é esse cara aqui. Não quero nem saber o que é que tem nessa foto. Mas aquela nota de dinheiro ali enrolada como canudo. Aí o Pablo Marçal pode fazer a brincadeira, viu? Aquele cartão que ela lê, eita, rapaz. Aí o Pablo Marçal dá o dele. A direita elegeu isso daí, pô. A direita elegeu isso daí, elegeu o Marcos Duval, continua batendo papo pra maluco. Se o Twitter foi banido, beleza. Mas o que tem de gente que só atrapalha dia sim, dia também. E é levado a sério. Zé Trovão é levado a sério. Marcos Duval também, o pendrive do Marcos Duval. Ontem eu fiz a live lá no canal secundário, me fizeram uma pergunta sobre alguma coisa, e eu não sei por onde foi que eu fui indo. E eu comecei a trazer alguns números
Pra dar uma chacoalhada, gente. Vamos falar de número. Vocês devem conhecer, né? Jair Messias Bolsonaro. Esse daqui é o perfil dele no Instagram. É a maior rede social de Bolsonaro. A maior rede social de Bolsonaro é o Instagram. Lá ele tem 25 milhões e 800 mil seguidores. 25 milhões e 800 mil seguidores. Quantos votos Bolsonaro teve nas eleições de 2022? 58 milhões 206.354. Tem uma arredondada para 58.200. Se você subtrair os 25.800, desculpa, os 58.200 de 25.800, tem 32 milhões e 400 mil eleitores de Bolsonaro faltando seguir ele no Instagram. Faltando seguir ele no Instagram. Vai ter gente aí que às vezes segue Bolsonaro no Facebook, mas não tem Instagram, que segue no Twitter e não segue no Instagram, segue, sei lá, no TikTok, mas não segue no Instagram. Mas no mínimo, Bolsonaro tem 20 milhões de pessoas que não o seguem e votaram nele. 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Aí vamos aqui falar um pouco de números. Essa daqui é a doutora Deolane, a que tá presa, que faz o L. Doutora Deolane tem 21 milhões e 700 mil seguidores. O maior portal de notícias da direita, que tem nos seus quadros jornalistas que já eram experientes, premiados antes de eu nascer. Eu tô falando do Alexandre Garcia e do Augusto Nunes. Você vai me falar que esses caras não são pessoas nacionalmente conhecidas. Mas muito antes de eu nascer. Eu nasci em 91. 91 esses caras já tinham feito história na TV, nas rádios, nos jornais. A revista Oeste tem 2,2 milhões. 2,2 milhões. A revista Oeste é 10% da Deolane. E a Rede Globo fala por dia com 100 milhões de pessoas. E onde é que você quer chegar aqui? Eu quero chegar aqui, ó. O brasileiro não sabe o que se comemora no 7 de setembro. Mas esse brasileiro que não sabe o que se comemora no 7 de setembro, muitos deles podem ter votado em Bolsonaro. Que tá ali, ó, igual um vagabundo tomando chuva para eleger vereador de cidade do interior. Enquanto tem um monte de folgado sentado na cadeira do sofá de casa, chamando ele de frouxo, covarde, safado, que não presta, difamando o cara dia sim, dia também, inventando mentira de acordão. Pra ficar de bem com o Deltan Dallagnol. E fica a espiral do silêncio. Na hora de chamar Bolsonaro pra entrevista, aí todo mundo gosta, né? Audiência lá em cima, seguidores novos, superchat adoidado, Pix. Na hora de defender Bolsonaro, bicho, essa turma some. Some. Eu nunca nem pedi entrevista. Eu sei que se eu pedisse, eu duvido que o Bolsonaro me negasse uma entrevista. Eu vou pedir pra quê? Só vem a nós? Não, já fez demais por mim já. Quem tem que me seguir, me segue aí. Não vou pedir mais pro Bolsonaro não, cara. Tá de boa. É porque se for fazer uma entrevista é pra ajudar. Só pra tirar informação, pra ter audiência. Não, deixa lá. Deixa ele que a vida dele já é muito atribulada. Falta um senso na direita. As pessoas acham que as grandes discussões do Twitter, onde as pessoas só faltam assim, uma tirar a cabeça da outra, vai resolver o Brasil. Uma bolha aqui, ó. Desse tamanho. Desse tamanho. Aí o safado, que não presta. O traidor. O lixo, que ninguém mais quer saber dele. Tá aí rodando no Brasil debaixo de chuva. Pra eleger vereador de cidade do interior. Tá fazendo campanha sem parar desde junho. Desde junho. Todo santo dia Bolsonaro tá rodando em algum lugar. Desde junho. Às vezes, o recorde parece que foi 11 cidades em um dia quando passou no Rio Grande do Norte com o Rogério Marinho. Parece que foi o recorde. Óbvio que não parou em toda, né? Para ali, bate umas fotos e 5 minutos vai embora. Mas não é pouca coisa não, viu? 11 cidades em um dia. E é o tempo todo cobrado, não aperta ninguém para dar a mão, ninguém para ajudar, né? Sei que. E não consegue compreender. E eu acho que ao longo dos anos, se eu não estiver enganado, mas acho que eu mantive uma determinada coerência que eu sempre falei. Para mim, um dos pontos altos de Bolsonaro, talvez o seu maior, não sei como é que se fala achievement em português,
Sua maior conquista, não é conquista, né? O seu maior dom, vamos assim, o seu maior dom, o dom de Bolsonaro, é fazer com que as pessoas se interessem e acompanhar a política. E por mais que ele consiga, ainda tem, no mínimo, 20 milhões de pessoas que votam nele e que não o seguem. Que não acompanham a política. Às vezes acompanha no WhatsApp, uma coisa ou outra que vê, e não sabe. E não sabe. Não sabe. Aí fica a galerinha que acha que sabe das coisas. A galerinha que acha que sabe das coisas tá criticando o Bolsonaro com base numa mentira de um acordão inventado pelo Deltan Dallagnol. E que não aparece uma pessoa para desmentir. Deputados e senadores são os primeiros a aparecer na hora de bater foto, na hora de campanha. Na hora de entrar em campo para defender um cara de uma coisa ou outra, todo mundo desaparece. Teve um vídeo, eu não lembro quando foi. Foi antes do evento. Não sei se foi um evento de abril, ou foi um evento acho que foi em maio. Foi em maio que teve um evento. Eu lembro que antes do evento teve uma decisão contra Bolsonaro. Uma coisa absurda. Eu não lembro qual foi o mês, tá no Atlas isso. Aí eu lembro que eu fiz um vídeo, eu abri a lista no Twitter. Tinha a lista, né? E aí dá pra ver todas as postagens. Tá todos os deputados do PL estavam lá. Senadores também. De todo mundo, só quem fez uma postagem em solidariedade a Bolsonaro foi Eduardo Bolsonaro, José Medeiros, Hélio Negão e o Flávio Bolsonaro. Da turma de Brasília, deputados e senadores, só esses 4. Mas no evento que ia ter no final de semana, todo mundo queria subir no trio de Bolsonaro. Subir no trio, tá lá em cima, tá com ele, tá batendo foto. Aí é bacana, né? Aí é muito bacana. Minha Nossa Senhora. Nenhuma postagem na rede social em solidariedade a pessoa tem condição de fazer. Em solidariedade, não é nem pra rebater o coleguinha da direita, né? Pra não ficar mal na fita. Ah, estadinho da direita. Mas nem isso. Nem isso. Nem isso o povo sabe fazer. E um monte de gente que é um nada fica se levando a sério. Eu sei a minha mediocridade. Eu sou medíocre. E eu falo de forma honesta porque eu vejo os números. Eu não tenho 1% da audiência da Globo. Eu tenho um pouco mais de 0,1% da audiência da Globo. Eu sei o meu tamanho. Eu sei o meu tamanho. Eu não tenho... Gente, 1 milhão de seguidores pode parecer muito, mas ainda é pouco. E nem 1 milhão de seguidores no YouTube eu tenho, que já é bastante. Eu sei o meu tamanho. Eu tento me levar minimamente a sério, né? Um pouquinho a sério. Mas não demais. Eu não vou me deixar levar. Esse cara que trouxe uma mudança pro Brasil. É esse o cara. Não é o chorão de rede social que não elege nenhuma pessoa sequer. Aí eu botei aqui a foto do Ramagem. Primeiro para mostrar a Jojo todinho declarando voto no Ramagem. E segundo, a direita parece que ela não cai na real, que quem tá votando no Eduardo Paes, muita gente que tá votando no Eduardo Paes, votou no Ramagem. Desculpa, votou em Bolsonaro em 2022. E aí? Até quando a direita ela vai seguir de forma cega, achando que, não, tem que ter um candidato a direita em todo lugar, etc, tudo mais. Se não tivesse, se Bolsonaro não vencer em 5 mil cidades, ele é um vagabundo. Cara, tem André Fernandes lá em Fortaleza. Tá com chance de ganhar mesmo. Só não uma pesquisa aí. Você tem o Gilson disputando a prefeitura lá de Recife. Quase ninguém fala do Gilson. Você tem o Ramagem. Você vai ter vários candidatos aí bem mais à direita. Mas o que o pessoal pega? Ó, ele apoiou o irmão do Gilmar Mendes. Onde? Numa cidade de 20 mil habitantes? Eu acho que é 20, se muito é 50 mil. 20 mil habitantes? Sério, o homem mais poderoso do judiciário brasileiro, que é o ministro Gilmar Mendes. Aí tá apoiando o irmão do cara. Bolsonaro não, é um imbecil. Não, quem sabe fazer política é quem tá sentado em casa no seu sofá. E pega o caso de São Paulo. Que até então, como o cara disse, todo mundo viu o Marçal como um mentiroso e o Nunes como centrão e valia tudo pra tirar o Boulos. Outra coisa que a direita vem se tornando já há um tempo, né? Urgente, bomba alerta, agora aconteceu grave, metendo sirene. Aponta aí, a Tsuki silenciou pra não aparecer mais essas postagens. Eu tô quase fazendo isso também, que não dá mais. E isso aqui eu vou deixar pra comentar depois com mais calma, porque aqui abre mais discussão, envolve a disputa, né, a sucessão pela presidência da
da Câmara e do Senado. Mas para encerrar o vídeo com aquela célebre frase, né? Vocês já viram a esquerda brigar em público? Então vamos unir a direita. Bom, tá aqui, ó. Para crescer, Boulos aposta em Lula e voto útil de eleitores da Tabata. Tabata diz que voto em Boulos é inútil para deter Marçal e Nunes. Boulos diz que é inútil votar na Tabata, vote em mim, meu voto útil. Tabata diz que é inútil votar no Boulos, vote em mim. É uma mentira, gente. É uma mentira sem igual. Ontem eu assisti a live do Ruizão. Ruizão. Brother Ruizão do PCO. Fico perturbando ele. Ruizão ontem meteu que Lula tá cada vez mais basicamente de 4 pro imperialismo do Biden. Ele não usou esse termo, né? Ele usou uma coisa mais comedida. Mas falou que tá cada vez mais próximo aí da política do Partido Democrata. Não é mais a esquerda que a gente tinha. Bateu boca com a Atushi pela questão do bloqueio do Twitter mas deu um enquadro bonito. Eu não botei um recorde de 6, 7 minutos, mas um enquadro assim, falando, Atushi, irmão, é o Elon Musk que é golpista? Aí ele sai falando, ó, olha o que o Biden fez, olha o que a Kamala fez, olha que não sei quem do Partido Democrata fez, olha o que o Macron fez. Ele sai pegando toda essa turminha do Beautiful People Internacional e o Elon Musk que é o problema? Você tá maluco? O Atushi tinha hora que ficar, tem o que falar e, não, vamos mudar de assunto e tome porrada. Os caras brigam em live, ao vivo. Mas as pessoas da direita ficam nessa bolha aqui, ó. É uma bolha desse tamanho, que Bolsonaro é o safado, né? Enquanto ele tá rodando no Brasil pra eleger vereador. Ninguém tem a mínima noção das coisas. Fica acusando os outros de briefing. Quando você viu ali nas postagens iguais. As postagens iguais do mesmo texto só atacando o Bolsonaro. Eu, pelo menos, mostro o que eu tô comentando. Você pode discordar de mim, mas as coisas seguem aí, porque ela existe, né? As coisas que eu tô falando, elas existem. Aí você faz o seu julgamento e tira suas próprias conclusões. Se for pra afundar, Bolsonaro, eu vou tocar a música do Titanic, nós dois. É Rose e Jack, mas eu vou ser Rose, né? Eu vou ficar ali, Bolsonaro tá meio velho. Bolsonaro, fica aí na água aí, né? Fica aí na água, deixa eu ficar aqui em cima da tábua. Mas é isso, gente. Brincadeira pra terminar o vídeo. As coisas que pra mim são inaceitáveis, que seguem acontecendo dia após dia. Dia após dia. Aí o povo fica fingindo que, nossa, oh meu Deus do céu. Volto a falar. Eu peço a vocês, eu sei que tem muita gente que assiste que não deixa comentário nenhum. E eu não quero que vocês critiquem, mas eu peço de coração, gente. E nem fala que eu fui que pedi. Mas esses portais que vocês acompanham, influenciadores, todo mundo, ao longo do dia de hoje deixa um comentário e fala assim, cara, você não vai desmentir o Deltan Dallagnol não? Porque tá causando estrago. Até vídeo super emprequitado, cheio de coisa, os caras estão fazendo, né? Então, você acha que não custa nada, né? Você fala, e aí, galera, vocês não vão falar do Deltan não? Desmente o Deltan, pô, ele precisa ser desmentido. Eu acho que não custa nada. Eu acho que devia ter uma cobrancinha no Deltan. Falar que o pessoal desmintam o Deltan. Pô, pelo bem da direita. Só cobrança mesmo, assim, de boa. Não precisa xingar nem nada. Deixa um comentário. Às vezes você nunca deixou comentário em vídeo nenhum. Vem uma pessoa que você gosta e acompanha sempre. Fala, cara, desmentir o Deltan ajuda. Até onde a mentira vai rodar? Porque se fosse na esquerda, parceiro, e tivessem mentindo sobre o Lula... Eu duvido que a mentira ia tomar essa proporção que tá tomando. A invenção do Deltan Dallagnol sobre acordão. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho que você ajudar mais, passando no canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Você pode votar também em mim no iBest. Vote, por favor. E tem um Atlas brasileiro, onde você pode checar tudo que eu disse, para ver se confere ou não confere. E eu acho que foi no mês de maio a manifestação. Foi maio, foi abril, tem a manifestação. E dias antes rolou uma denúncia lá contra Bolsonaro e ninguém se solidarizou. Está lá no Atlas, está o vídeo. O Flávio Bolsonaro, na época, recortou o que eu comentei e postou nas redes sociais dele. E é isso. Vai lá, cheque com seus olhos, porque eu lembro, viu? Eu sei que vocês fizeram em verões passados. Fico por aqui e deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!